Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa sobre a correção dos exercícios a respeito de colocação pronominal. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malher. Vamos dar continuidade, nós fizemos até ao 4, né? A questão 4 aqui, vamos continuar da 5 em diante. Marque C para certo e E para errado. Agora te mostrarei os gráficos. E aí, o que nós temos de fazer? Sempre memorizem isso, gente. Vão para a prova com estas ideias na cabeça. Se vocês não tiverem essas estratégias, vocês não vão conseguir resolver as questões. Vão ficar olhando para a questão e não saber o que fazer. Procure o pronome que é acompanhado, na verdade o verbo que é acompanhado pelo pronome, o pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Tá? Nós aprendemos que existem os tônicos. E então você procura saber se a palavra que está à frente, no caso do pronome com verbo, do verbo com pronome, a observância da regra é que vai fazer com que você coloque o pronome no seu lugar correto, certo? Então temos aqui o te e mostrarei, que é o pronome com verbo. O agora, você tem que analisar se é um caso de próclise obrigatória. Como nós já estudamos, a ínclise é o que, vamos dizer, é a regra normal, certo? Para haver mesóclise e próclise, nós precisamos de justificativas. São 11 justificativas para a próclise e 2 justificativas para a mesóclise, certo? As 11 justificativas para a próclise, conseguiria falar? Advérbios são palavras atrativas, então se você vir um advérbio que antes do verbo com pronome, ou do pronome com verbo, você tem que colocar o pronome antes do verbo, obrigatoriamente, porque é uma palavra atrativa. E agora, é um advérbio de tempo, então este é um caso de próclise obrigatória, certo? Beleza? Então tá aí, certo. Quais são as outras, então, palavras atrativas? Primeiro, pronome, aliás, desculpem, o advérbio. Segundo, a gente pode falar dos pronomes, todos os pronomes que não começam por P. Existem os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento e pronomes possessivos. Estes não são casos de palavras atrativas. Agora, nós temos as palavras atrativas representadas, então, por pronomes, que são os pronomes, então, aí vem a segunda regra, indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Já temos 5 regras, precisamos de 11. Depois nós teremos as conjunções subordinativas, tanto as adverbiais quanto as integrantes, tá? Além disso, temos 3 orações que obrigam a próclise, mesmo que não haja palavra atrativa. Pode haver palavra atrativa? Pode. Mas não é o que vai determinar, então, o fato de se, no caso, usar a próclise quando a frase é interrogativa, frase optativa, aquela que você deseja algo a alguém, que Deus te ilumine, e as frases exclamativas. Pronto, já temos o quê? Já temos 9 casos. Aí nós temos o infinitivo pessoal, né, ou seja, flexionado, precedido de preposição, e temos o em mais o verbo na forma nominal gerúndio. Então, acabei de falar as 11 regras, os 11 casos de, então, palavras atrativas, de próclise obrigatória. E a mesóclise também. A mesóclise vai ocorrer quando os verbos estiverem no futuro do presente, uma regra. Só que tem que estar no início da oração, depois de uma pontuação ou no início de um período. Ou então o verbo estando no futuro do pretérito. Ele então pode também, aliás, pode não, ele deve ir para a mesóclise, o pronome, né, obrigatoriamente, caso esteja no início de um período ou no início de uma oração depois de uma pontuação. Certo? Não depois de uma conjunção, tem que ser depois de uma pontuação. Bom, gente, então é por isso que se fala que para haver próclise e mesóclise precisamos de justificativas. São essas, não é? Beleza. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Trabalhei bem.
para que aproveitasse-me. Esta está errada. Por quê? Porque tem uma justificativa. Nós temos aqui para que é uma locução adverbial, tá? Ou seja, é um caso de oração que tem uma conjunção subordinativa adverbial. Mas não é conjunção, é locução, porque temos duas palavras representando esta, no caso, circunstância aqui. Beleza? Então, este me tinha que estar em próclise. Vamos lá, vamos colocar aqui a regra. Para que é uma locução adverbial adversativa não, já falei que é adverbial, né? Que é assim, é um caso de palavra atrativa. Beleza, então como é que a frase deveria ficar? Trabalhei bem. Deixe-me aqui fazer o seguinte. Vou copiar e colar. Tá aí. Tá correto, né? Não, aliás, agora está correto, né? Bons ventos levem-no. Nós temos um caso de oração optativa. É um caso de próclise obrigatória, então nós temos aqui um erro, porque está em ênclise. Tá? E essa é uma frase optativa. Assim, é um caso de próclise obrigatória. Como é que deveria ficar a oração? Assim, bons ventos o levem. Por que o levem, professor? Não deveria ser bons ventos no levem? Aí ficaria horrível. Por que então é no quando fica depois do verbo? Porque quando os verbos terminam com um som nasal, você acrescenta um N nos pronomes o, a, os, as. Porque senão vocês estariam dizendo, nós estaríamos dizendo, levem-mo, levem-o, levem-o. Ninguém vai falar assim, então vai juntar tudo, levem-mo. Ficaria horrível, né? Se puder, dir-lhe-ei tudo. Nós temos aqui um caso de verbo depois de pontuação e o verbo está no futuro. Então, todas as vezes que um verbo estiver depois de uma pontuação, você não pode colocar em próclise porque você não pode iniciar uma oração depois de uma pontuação com um pronome pessoal do caso oblíquo. Opa, acelerei, né? Beleza. Então, o que ocorre? Você só vai analisar se o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se não estiver, ênclise obrigatória. Se estiver, mesóclise obrigatória. E aqui o verbo está no futuro do presente. Dir-lhe-ei é direi, na verdade. Só que você não pode dizer direi-lhe tudo. Até é ruim de falar. Direi-lhe tudo. Dir-lhe-ei tudo. Fica mais fácil. Apesar de ficar mais culto, né, diferente do que nós falamos no dia a dia, mas fica mais fácil de falar. Né? Beleza, então temos aqui um caso de próclise, aliás, desculpem, mesóclise obrigatória. Beleza. 6. Alternativa em que a próclise é obrigatória. Vamos lá. Chegou animado e me ajudou bastante. Nós temos aqui uma conjunção coordenativa aditiva. Tá? Não é um caso de próclise obrigatória. Certo? Alguns gramáticos dizem que, inclusive, é um caso de ênclise obrigatória. Observem aqui. Verbos em início de oração. Aqui. Início de oração coordenada sindética aditiva. Arrumou as malas e foi-se embora. Certo? Mas, como nem todos os gramáticos concordam com isso, então eu vou dizer isso aqui agora, né? Essa regra não é uma unanimidade. Então você pode também usar em próclise, tá?
Agora, se me convocarem, nós temos aqui, então, um se. É uma conjunção subordinativa adverbial. Bom, ela é um caso de próclise obrigatória. Está aqui, ó. Conjunções subordinativas, tanto as adverbiais quanto as integrantes. Certo? Então, nós temos aqui um caso de próclise obrigatória. Pronto, essa daqui. Vamos lá, olha só. Se é uma conjunção subordinativa adverbial. Assim, é uma palavra atrativa. Como é que deveria ficar a oração, então, já que é no caso, palavra atrativa, um caso de próclise obrigatória? Se me convocarem... desculpem, nem precisa, porque a oração já está correta. Nós queremos a correta. Geralmente procuramos a que não, no caso, está correta, né? Então, deu nisso. Não precisa, então, né, reescrevermos a frase, corrigindo-a. A criança se arranhou. Criança não é uma palavra atrativa. Você procura o verbo com pronome, procura a palavra que há antes dos dois. Se for um caso de próclise obrigatória, dos 11 casos, você joga o pronome para antes do verbo. Então, este caso aqui é facultativo. Você pode colocar a criança arranhou-se ou a criança se arranhou. Você pode dizer aqui na A, chegou animado e me ajudou, ou chegou animado e ajudou-me bastante. Você pode dizer que você me desagradou, ou você pode falar você desagradou-me. Por quê? Porque você é um pronome pessoal de tratamento e não é um caso de próclise obrigatória. 7. Indique a opção correta. Não faltam-me amigos. Então, nós temos aqui incorreta, tá? Por quê? Porque aqui nós temos, então, uma palavra atrativa, um advérbio. Então, deveria haver próclise. Aqui está o verbo com pronome. Acha o verbo com pronome. Disseram-me. Nunca é um advérbio de tempo. Então, nós temos aqui um caso de próclise obrigatória, mas está em ênclise. Está errado? Nós queremos a correta. Jamais o chamaram para as festas. Jamais é um advérbio de tempo. O é o pronome pessoal do caso oblíquo átono. Está antes do verbo. Está correto. Tá? Beleza, então. Jamais... Então, como é que deveria ficar a frase? Na verdade, ela já está correta de novo, né? Então, não precisa. Beleza. Então, o pronome tem que estar em próclise, né? Próclise obrigatória. Nas frases abaixo, nós vamos analisar as frases e depois escolher uma das alternativas. Os miúdos corriam barulhentos, me pedindo dinheiro. Depois de uma pontuação, no início de uma oração, você não pode iniciar com próclise. O pronome pessoal do caso oblíquo átono não tem essa força de palavra para encabeçar, dar início a uma oração. Está errado. Beleza. Agora... Dizia ele coisas engraçadas, coçando-se todo. Então, depois de uma pontuação, você não pode começar com próclise e nem mesóclise se o verbo não estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, aqui só pode ser a ênclise, está correto? Ficarei no lugar onde encontro-me. Onde é um advérbio, tá? Então, isso significa que nós temos aqui um caso de próclise obrigatória, porque é uma palavra atrativa. Eu ficarei no lugar. Onde é que eu estou? Em que lugar? Onde encontro-me. Então, isso aqui, na verdade, é um pronome relativo. Então, nós temos aqui este me, mesmo assim sendo pronome relativo, tendo de estar em próclise. Obrigatório, inclusive. Tá? Tá certo. Aliás, desculpe, está errado, porque está depois, né? Quando me vi sozinho, tremi de medo. Olha só, nós temos aqui, então, este me
perto de quando, que é uma conjunção, tá? Que então é chamada de adverbial. Um caso de próclise obrigatória. E está em próclise, então está certo. Então nós temos a 2 e a 4 corretas. Vamos marcar? Letra B. Pronto. Temos aqui os técnicos, bem para o jogo, mas contra nova derrota. Pediram que treinassem mais. Nós temos que ver aquilo que, então, se encaixa aqui. Entre o primeiro item, aqui os primeiros, que podem se encaixar aqui, e o segundo pode se encaixar aqui, Beleza. Bom, nós temos aqui uma locução verbal, com o verbo principal, que deve ser analisado no particípio. Quais são as regras? Jamais pode haver ínclise. Pode haver, no caso, ênclise é o verbo principal que jamais pode haver. Pode haver ênclise ao verbo auxiliar ou próclise ao verbo auxiliar, certo? Aqui não está iniciando com a oração, porque tem a palavra técnicos, não é um caso obrigatório de próclise. Então você pode usar o, haviam ou haviam no. Então você pode retirar este aqui, porque nunca pode haver. Este aqui também, nunca pode acontecer isso aqui. O pronome depois, no caso de uma locução verbal com verbo no caso particípio, então dá nisso aqui, beleza? E temos aqui haviam no preparado. Esta pode ser, e esta pode ser, e essa primeira também. Então vamos ver a segunda. Depois de uma vírgula não pode começar com pronome, então essa não pode ser. Aqui também não pode ser, porque está começando. Pronto, achamos a que queríamos, É a E. Beleza, entenderam? Aqui a locução verbal está com o verbo principal no infinitivo, pode tudo, não havendo palavra atrativa. Como está no início de uma pontuação, não pode só a próclise, ao verbo auxiliar. E 10, em qual das alternativas abaixo não se colocou corretamente o pronome átono? Tudo me era completamente diferente. Então, olha só, temos aqui o me, e tudo é um pronome definido, está correto a próclise, está correta a próclise. Ela não me deixou, não é uma palavra atrativa, um advérbio de negação, está certo a próclise. Este casamento não deve realizar-se. Olha só, nós temos aqui o verbo, uma forma verbal, aliás, uma locução verbal, em que o verbo está no infinitivo. Quando a palavra atrativa, como aqui há, você ou coloca o pronome antes dos dois ou depois dos dois, está correto. Nós queremos que não se colocou. Ninguém havia lembrado-me. Aqui o verbo está no caso temos uma locução verbal e o verbo principal no particípio. Jamais pode haver ínclise. Então está incorreto. Ou seja, achamos. Está aqui. Então, essa aqui que é correta. Vou colocar aqui, não pode haver ênclise ao verbo principal no particípio. Quando há uma locução verbal, certo? E o último, sentíamos-nos contentes como se nos tivéssemos presenteado, tá? É nos mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um pronome que está antes do verbo, porque é uma palavra atrativa, uma conjunção subordinativa adverbial, tá? Então, terminamos aqui nosso exercício, gente. Até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos começar um conteúdo, tá, novo, beleza? Então, até lá. Tchau, tchau, gente.